Diferença de potencial. Trabalho feito pela Beatriz, Camille e Tamires. Como saber a diferença de potencial? Peguei essa imagem de exemplo para mostrar a vocês. Então vamos lá. A diferença de potencial é uma espécie de força eletromotriz. Mas aqui vamos considerar essas duas grandezas como tendo o mesmo valor, porque, em física, a diferença de potencial de um gerador, como uma pilha, é dada na fórmula U igual a E menos R. Cálculo. Sua fórmula: V igual a IR. Sendo I corrente elétrica dado em ampere, entre aspas, A. V igual tensão elétrica dado em volts, entre parênteses V. E por fim, R de resistência elétrica, dado em ohm. Falar sobre o conceito de diferença de potencial. A diferença de potencial ou tensão elétrica é uma grandeza física diretamente ligada com a concepção de corrente elétrica. Corrente elétrica é um movimento de partículas carregadas eletricamente de forma ordenada em um condutor de um ponto para o outro. Só que isso acontece quando há entre esses dois pontos uma diferença de potencial elétrico. Essas partículas normalmente circulam aleatórias e quando há um campo elétrico na carga, elas passam a seguir o mesmo sentido. E esse movimento ordenado que somos capazes de ligar diversos aparelhos elétricos. A diferença de potencial elétrico acontece porque para um corpo se tornar eletrizado, né? Ele precisa ter cedido, né, ou recebido elétrons. Quando recebe mais elétrons, eles ficam com carga negativa, ele também é chamado de íon negativo. E quando ele cede o elétron, sobra apenas a carga positiva, que é chamado de íon positivo. Esta ação, dos corpos terem sido carregados de forma diferente, gerando essa distinção entre elas, a corrente significa que o potencial entre elas é diferente um do outro. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês rapidinho, tentando explicar. Quando a gente falamos de tensão elétrica de uma instalação, é 220 volts. Isso quer dizer que o condutor de fase está em um potencial de 220 volts, o neutro está em zero volts. E, portanto, a diferença de potencial entre eles é de 220 menos zero, que é igual a 220 volts. O que é a diferença de potencial? Vou explicar o que é a diferença de potenciação. A diferença de potenciação, podemos chamar também de DDP, ou de tensão. É definida como um trabalho necessário para que uma carga se desloque de um ponto A até um ponto B, quando imerte em um campo elétrico. Quando existe uma certa diferença de potenciação entre dois pontos, ligamos esses pontos através de um fio condutor no seu interior. Irá surgir uma ordenada de cargas novas, né? Outra forma de cálculo. Essa aqui é a fórmula do DDP. Agora eu vou falar para vocês o significado de cada letra, para vocês conseguirem fazer a continha. U significa diferença de potencial, medida em volts. VA significa potencial no ponto A, medida também em volts. VB, potencial no ponto B. TAB significa trabalho da força elétrica para deslocar uma carga do ponto A até o ponto B, medida em joules. E Q é a carga elétrica, que medimos em coulomb. E por fim, muitíssimo obrigado, Natane, pela atenção. Você é uma flor.